fulana de tal. Fala muito, né? Deixou aquele caso, eu sempre tive interesse nela, sempre gostei dela, mas estava envolvida numa relação sem futuro, numa relação sem compromisso. Ela amava, o outro tinha um compromisso, poderia até ter um sentimento para com ela, mas não podia assumir. E como André Luiz diz, não se pode assumir um compromisso que não se possa sustentar, que não se possa ou não se queira sustentar. Então, vamos pensar no preço. Queremos pagar o preço? Eu não vou deixar por menos. Lá vou ele. Eu vou matar esse infeliz. Vai matar o infeliz. O ego vai ficar muito tranquilo, porque matou o infeliz. Vai ficar muito tempo na penitenciária. Compensou? Compensa. Adianta uma satisfação momentânea do emocional, da ira. E depois? De que adianta não perdoar? Se não perdoarmos, o inimigo vai ficar conosco. Ele dorme conosco, divide o banheiro conosco, viaja conosco, nós vamos para Disneyland e ele vai conosco. Ele entra no avião sem pagar passagem, porque nós não aprendemos a perdoar. Estamos dispostos a pagar o preço da volúpia do prazer, por alguns minutos, por algumas horas, por alguns dias, por alguns anos, e depois, por toda uma vida de remorsos, de arrependimentos. Compensa entregar o que é santo aos cães? Compensa dar pérolas aos porcos? Falar para quem não quer ouvir? Se você for uma cidade, disse Jesus, e não for bem recebido, sai da cidade, sacode o pó e vá para uma outra cidade, onde lá você pode ser bem recebido. Então, qual é o preço? Nós estamos aqui no planeta de provas e de expiações pagando um preço. O preço de encarnações fracassadas, sem sucesso. Ou com sucessos maleáveis, razoáveis. Compensa. Qual o preço do que eu quero? O orçamento. Depois, no final do projeto, vem a conclusão. A conclusão do seu projeto. E, finalmente, as referências. A quem eu vou buscar ajuda? Meus irmãos, a doutrina espírita está a nos oferecer ajuda. Jesus e todo o seu pensamento e seus exemplos estão a nos oferecer ajudas. Nós estamos aqui porque nós temos boa vontade. É evidente que a boa vontade não nos falta. Mas não podemos mais sermos amadores do campo da evolução. Temos que ser profissionais na evolução. Já não nos cabe mais os erros primários. Uma empresa não contrata um amador para ser piloto de um avião, porque ele pode matar muitas vidas. E se nós errarmos, muitos sucumbirão. Muitos dependem dos nossos exemplos. Nós estamos no leme, nós estamos segurando o ponto estratégico dessa nave. Orbitam em torno de nós parentes, amigos que necessitam de nós. Esse caso agora do atleta, jogador de futebol, quanta dor! Os familiares, os torcedores do time, toda uma nação que ama o futebol, não pensou nas consequências sociais de um ato de adultério. Não imaginou que fosse tão importante, porque tinha uma autoestima lá embaixo, uma autoestima afetiva, egóica,
Meus irmãos, não podemos mais errar. Porque um erro nosso poderá destruir muitas famílias. Um erro nosso poderá fazer com que muitos sucumbam. Poderá fazer com que toda uma sociedade, toda uma geração se sacrifique, não tenha estímulo de viver. Já dizia um filósofo: cuida de como vives, porque talvez sejas tu o único evangelho que teu irmão lê. Nós somos evangelhos, e nós espíritas somos exemplos. Exemplos para muitos. Muitos consideram ou nos consideram. Muitos acreditam em nós. Somos modelos para muitos que não têm modelos. E nós lamentamos porque que eles confiam tanto em nós. Porque eles não conseguem entender as nossas fraquezas. E temos que entregar as nossas fraquezas para Deus. E temos que demonstrar aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, amigos e inimigos, uma imagem que não somos ainda, mas que queremos ser, de seres humanos mais respeitáveis, respeitadores e portadores de autoestima. Assim, qual é o novo desafio? Não para o terceiro milênio, mas para essa geração que tem um compromisso de deixar, como Moisés, a terra como terra prometida para os que virão. Os netos dos nossos netos, temos o compromisso de regar essa terra. Podemos não ter o compromisso de acertar sempre. Podemos até não ter o compromisso de não fazer o gol. Mas temos que ter o compromisso de não levar gol. Temos que ter o compromisso de não praticarmos os mesmos erros. Temos que ter o compromisso de não falhar nas mesmas falhas. Não podemos mais praticar os mesmos delitos. Esse é o nosso desafio para o terceiro milênio. Não mais praticar os mesmos erros. E buscar acertar. E que não se pense que o importante é errar e acertar. Não. A melhor defesa não é o ataque. A melhor defesa é uma boa defesa. A melhor defesa é não errar. Atacar, conquistar, é acertar, praticar o bem. Mas não basta praticar o bem de um lado e o mal do outro, numa balança. O importante, primeiro, é não errar. Primeiro, cuidar dos pontos fracos. Fortalecer esses pontos. E depois, aos poucos, ensinar a caminhar. Quando a criança começa a andar, a primeira preocupação que ela tem é de não cair. Ela vai começando a andar devagarinho. Até que um dia está correndo. Medalha de ouro na Olimpíada. 100 metros. O homem mais rápido do planeta. Mas um dia ele se preocupou em não cair. Por essa razão, o primeiro e mais nobre desafio é não errar. E depois acertar cada vez mais e sempre. Sem desistir. Sem considerar a possibilidade de recuar. Não temos mais volta. Não podemos mais dizer eu não sabia. Não podemos mais falar eu não tive oportunidade. Não podemos mais dizer eu não fui amado o suficiente. Primeiro, não erremos. E depois, acertemos cada vez mais. Se os nossos acertos não forem tão grandes, se não acertarmos tudo o que gostaríamos, nós vamos levar a consciência íntegra, porque não erramos. Não praticamos os mesmos erros. Não falhamos mais uma vez nas mesmas contendas, nas mesmas limitações. Meus queridos irmãos, não tenhamos medo do futuro e nem dos desafios. É momento de levantarmos as nossas frontes. É momento de soerguermos os nossos passos. Como diz o Evangelho, lá em Kardec, não tenhais medo das armadilhas que fazem para lobos,
Somente lobos caem na armadilha de lobos, e nós não somos lobos. Nós somos ovelhas. Nós somos e temos o bom pastor. E esse bom pastor dá a sua vida pela ovelha desgarrada. E esse bom pastor, que um dia clamou, gritou, falou alto na Galileia, que fez Lázaro sair do sepulcro, esse bom pastor, esse médico da alma, faz com que nós saiamos dos nossos sepulcros do egoísmo humano, espiritual, da ignorância, para que nós reacendamos a própria luz. É momento de cantarmos, tais quais os primeiros cristãos nas arenas de Roma, sob as vaias e apupos dos romanos ignorantes. Não é mais momento de lavarmos as mãos e entregar o nosso Cristo, através do nosso conhecimento, na cruz da infâmia ou da insensatez. É momento, meus irmãos, de darmos as mãos, de soerguermos aquele que cai, de cuidarmos do pobre, do coitado, do doente, daquele que não tem mais energia, e dizer para ele: vem, irmão, eu não tenho força mais como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, queridos, nas noites de insônia, quando os problemas os perturbarem, perdoem com humildade. Uma vez Chico Xavier escreveu uma longa carta de mais de 10 laudas. Naquele tempo o movimento espírita passava por um momento de instabilidade fraternal. E o nosso irmão Divaldo Franco contou essa história, de que o homem que recebeu essa carta mostrou a carta para o grande orador e médio Divaldo, e dizendo-lhe: veja só o que o Chico fez. Ele assumiu uma culpa que não era dele. Todos nós sabemos que ele não tem culpa nisso, e ele escreveu essa carta. Enviou à Federação Espírita Brasileira, assumindo todo o problema como se ele fosse o causador. Não tenhamos medo até de pedir desculpas por erros que não praticamos, de assumir erros que não fomentamos. Porque quem tem moral, quem tem superioridade, ainda que diga: fui eu, ainda que assuma o ônus, não vai se perturbar. Jesus assumiu nossas dores, sentiu a dor do Getsemane, pediu ao Pai que afastasse o cálice, mas o cálice da dor moral, porque ele disse: não choreis por mim, mas choreis por vós mesmos, por vós mesmas, choreis pelos vossos filhos. Ele estava sofrendo por nós, e ele continua no Getsemane espiritual, suando lágrimas de sangue, a sudorese do Espírito que ama universalmente, numa capacidade infinita de amar. Nesse instante do alto, ele diz para todos nós: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Há muitas moradas na casa do Pai, e se não fosse assim, eu já vos teria dito: eu vos dou a minha paz, mas não vos a dou como a dá o mundo. Eu vos dou a paz da consciência imortal, a paz do dever cumprido, ainda que do Gólgota, a paz do controle sobre as afetividades e emoções, ainda diante das tempestades. Eu vos dou a paz do trabalho, ainda diante de tanta ociosidade, porque essa é a paz, e esse é o caminho, o verdadeiro caminho, para suportarmos todas as dores e vencer
que nos aguardam. Muita paz a todos. E que todos nós tenhamos, ao sairmos daqui, o bom ânimo de dizer: irmão, me perdoe, eu errei. Ainda que não tenhamos errado. Muita paz.